Projeto de intervenção em saúde coletiva. Ações de intervenção para a melhora da saúde da pessoa com doença crônica. Nós somos os alunos dos grupos G13 a G18. Somos eles: Adriane Santos Araújo, Arthur Fidelis, Beatriz França, Bianca Johanna Machado Rodrigues, Bruna Moraes Cordeiro, Felipe Carrijo, Gabriel Soma, Giovana Campos, Giovana Souza, Isabel Silva Migliavaca, Isabela Freitas, Isabela Carneiro, Isabela Ristoff, Isadora Fione Tomé de Oliveira, Isadora Franco Eloy, Júlia Loyola, Karine Alves Matos, Lilian Gomes, Luiz Borning, Maiara Repli, Milena Justino, Rafaela Coelho, Rebeca Cota, Rociene Neto, Suzana, Vanessa Lara, Igor Barros e Frederico. Em relação à nossa problematização, nós traçamos 4 principais tópicos, sendo eles: displicência com autocuidado, deficiência na divisão de responsabilidades no tratamento, diagnóstico tardio e relapso do monitoramento e falta de engajamento social em projetos de conscientização coletiva realizada pelas unidades básicas de saúde. Introdução. O cenário pandêmico atual é um fator negativo importante para os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, DCNT. O foco da assistência em saúde dos pacientes com DCNT está na atenção básica. O profissional de saúde deve prover orientações para que a pessoa possa desempenhar as atividades de automonitoramento de maneira adequada. O automonitoramento e autocuidado realizado pelo paciente acometido por essas doenças crônicas não transmissíveis, quando bem orientado e realizado, garante a minimização do uso da rede de emergência e urgência do Sistema Único de Saúde. Contudo, o nosso cenário atual da pandemia levou a uma diminuição do contato desses portadores de doença crônica com as UBSs e com aqueles profissionais da saúde que provêm essas orientações. Por isso, o aumento dos casos de doenças crônicas não transmissíveis nesse período. As doenças crônicas constituem um problema de saúde pública de grande magnitude, principalmente quando associadas ao processo de envelhecimento, que acabam por comprometer a capacidade de autocuidado da pessoa idosa. As mesmas requerem intervenções associadas à mudança de estilo de vida em um processo de cuidado continuado. O autocuidado conceitua-se como um cuidado que é realizado por si mesmo quando a pessoa alcança um estado de maturidade que lhe permite controlar, sendo assim, dando autonomia a si mesmo, decidir-se, tendo independência, e realizar ações, tendo assim responsabilidade individual. Os altos cuidados da DCNT são eles: bem-estar físico e psicológico, diminuição da morbimortalidade, redução do uso e custo de serviços de saúde, aumento da satisfação do paciente e melhora do senso de controle da qualidade de vida. Por isso que é tão importante e por isso que é tão prezado para aqueles portadores dessas doenças crônicas o início e o aprendizado do autocuidado, pois isso vai trazer um benefício tanto para o portador da doença, quanto para todo aquele sistema de saúde, no qual tem suas contas oneradas por cuidar desses pacientes que não conseguem ter um autocuidado eficaz. Por isso, então, o autocuidado é uma preocupação central no cuidado das pessoas com tais afecções. No cenário brasileiro atual, percebe-se dificuldades no atingimento de sucesso do autocuidado do paciente,
Para isso, métodos e estratégias vêm sendo desenvolvidas para mudar esse panorama, como é o caso da telemedicina. Com alguns pontos chaves como essas estratégias e o próprio autocuidado e o automonitoramento dos indivíduos, a atenção primária de saúde é capaz de estabelecer um cuidado e acompanhamento dos pacientes e, ao mesmo tempo, estimular uma maior conscientização individual. A realização desses estudos se demonstra imprescindível, já que a compreensão da realidade dessas pessoas acabam contribuindo para a otimização e uma nova visão sobre o cuidado centrado na pessoa com doença crônica. Tal estudo acaba por proporcionar maior visibilidade aos afetados por essas afecções, procurando soluções para o melhor bem-estar físico e mental, além da consequente autonomia, capaz também de prevenir complicações e incapacidades. Temos, portanto, como objetivo identificar as principais doenças crônicas que necessitam de realização do autocuidado, fazer a definição dos principais pontos de apoio ao ensinamento do autocuidado aos pacientes portadores de doença crônica e caracterizar como ocorre a divisão das responsabilidades frente a uma vertente de autocuidado. Intervenção estratégica, etapa 1. Observação da realidade. As doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por mais de 80% das mortes no Brasil. Sendo essência mais o diagnóstico de doenças crônicas, levam a alteração na saúde, na economia, na política e no âmbito social. O autocuidado nas doenças crônicas é relacionado com a manutenção de nível adequado de bem-estar psicossocial. A insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca constitui hoje um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil, com um alto índice de reinternação e mortalidade, o que poderia ser reduzido se houvesse um autocuidado adequado. Lembrando aqui que a insuficiência cardíaca, a maioria dos pacientes que sofrem dessa comorbidade, eles são pacientes obesos, sedentários, com uma baixa qualidade de vida em relação a exercícios físicos, a alimentação totalmente desregulada, então mostrando assim que o autocuidado, que seria uma melhora no âmbito dessas atividades físicas, alimentação, desses hábitos de vida em geral, traria assim um melhor benefício tanto para o paciente quanto para o próprio sistema de saúde, que seria menos onerado com a baixa desse índice de reinternação e mortalidade causados por essa doença. No ano de 2019, de janeiro a dezembro, 5.219 casos, sendo 2.529 mulheres e 2.690 homens foram diagnosticados com insuficiência cardíaca, tendo assim uma maior prevalência masculina. Em relação a diabetes e hipertensão, os casos de diabetes cadastrados de 2009 a 2015 tiveram uma grande progressão no número de casos, como pode ser aí analisado e visualizado por vocês, acompanhando ano após ano um crescimento no número de diabetes cadastrados. Em relação aos casos de diabetes acompanhados pela ESF, também houve um aumento neste mesmo período de 2009 a 2015. Em relação aos casos de hipertensão cadastrados no ESF, nós tivemos também uma progressão no número de casos, comparando 2009 a 2015, e em relação ao número de hipertensos acompanhados, também tivemos um aumento, em relação ao ano de 2009 a 2015.
Então, tanto para hipertensão quanto para diabetes, os cadastrados no ESF mostram superioridade em casos não acompanhados. Então, a gente vê que o número de casos acompanhados é inferior ao número de casos cadastrados, e mostrando mais uma vez que são doenças crônicas de alta prevalência social, mas que muitas vezes o paciente portador dessa doença se cadastra, mas não está nem aí e não faz o acompanhamento correto. Entre os acompanhamentos, desde janeiro de 2002 até abril de 2003, 2.286 eram homens e 44.596 mulheres. Neste mesmo intervalo de tempo, as faixas etárias de seus casos eram menores que 50 anos, somando 15.783, e com mais de 50 anos, somando 51.099. Falando um pouquinho ainda em intervenção estratégica, sobre a etapa 2, o levantamento dos pontos-chave, em referência aos profissionais da saúde, nós relatamos como importante a identificação de fatores de risco, o diagnóstico precoce, o acompanhamento, a equipe multidisciplinar e o monitoramento. Em relação ao pessoal, estão relatados a ausência de envolvimento no tratamento, a má adesão ao tratamento, o nível socioeconômico desse paciente, os hábitos de vida e os hábitos alimentares. Em relação às unidades de saúde, nós vimos que ainda faltam, e são os pontos-chave: reuniões coletivas, o envolvimento social, a educação em saúde e as práticas integrativas. Tudo isso levando à deterioração da pessoa com doença crônica. Falando um pouquinho ainda sobre a intervenção estratégica na etapa 3, a teorização, a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus exigiu ações rápidas e soluções inovadoras de atendimento na urgência e emergência na atenção primária à saúde. Em Anápolis, desenvolveu-se o uso da tecnologia de informação através do serviço de WhatsApp, bem como a criação de unidades de referência para o coronavírus. As necessidades impostas pela pandemia acabaram por gerar outras questões, como, por exemplo, a população acometida por doenças crônicas não transmissíveis, as DCNTs, estão sendo acompanhadas pelas equipes de saúde da família? Como estão sendo feitas as orientações e os monitoramentos pelos profissionais da saúde à população adstrita das unidades básicas de saúde? Quais os impactos do mau controle do diabetes e da hipertensão arterial no cotidiano do paciente? Conversando um pouquinho sobre o contexto brasileiro, é importante nós entendermos quais são as doenças mais prevalentes no Brasil, sendo elas hipertensão arterial, depressão, artrite e o diabetes mellitus. O portador de hipertensão arterial, a RAS, é o principal responsável pela adequabilidade da terapêutica, bem como sua resolutividade. Autocuidado e o monitoramento são muito necessários. O autocuidado remeterá a esse paciente à reflexão sobre seu modo de ser e agir. As ações precisam estar pautadas no cuidado contínuo, capaz de conduzir o indivíduo a cuidar de si mesmo, promovendo dessa maneira o autocuidado, aliado à adesão aos vários outros aspectos da terapêutica. A importância da depressão, que apresenta uma alta prevalência entre as mulheres e afeta igualmente a população de 35 a 59 anos e 60 anos ou mais, já vem sendo enfatizada em investigações prévias, mostrando que ela é, em alguns países, tão ou mais prevalente do que as outras doenças crônicas, como a artrite, diabetes e doenças cardiovasculares. Muitas vezes está associada a outros agravos crônicos. Indivíduos com depressão apresentam um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares, particularmente a doença isquêmica do coração. A artrite crônica é uma doença inflamatória que acomete uma ou mais articulações do corpo, sendo também considerada uma DSNT. Ela é classificada em vários tipos, de acordo com suas etiologias específicas, além de ser uma das principais doenças presentes no Brasil. Apesar da sua alta prevalência, ela ainda é subnotificada devido aos muitos casos de automedicação e à não procura de um médico especialista, nesse caso, o reumatologista. A cronicidade leva à instalação de muitas limitações permanentes, que culminam em efeitos psicológicos e sociais, incapacidade de realizar um tipo de trabalho ou certos tipos de papéis sociais, além de interferir na independência, realização das atividades diárias, humor e sociabilidade do paciente.
O paciente portador de artrite crônica deve receber intervenções que abordem informações sobre sua doença e a importância do autocuidado durante o curso da mesma. A autogestão permite que o paciente contribua para o seu tratamento medicamentoso e de reabilitação, contribuindo para retardar a progressão da doença, reduzir o seu impacto na qualidade de vida e também a sua incidência de sequelas. Outra DCNT que tem seu tratamento altamente ligado ao autocuidado é o diabetes mellitus. A atividade física regular nessa patologia pode diminuir significativamente a mortalidade e, no geral, é muito importante no processo de senilidade saudável. Um ponto que possibilita esse autocuidado a partir do idoso é o bom entendimento sobre sua doença e uma boa atitude em relação a ela, que nesse caso é a prevalência de idosos ativos fisicamente. A presença de multimorbidades é uma questão fundamental quando se analisam as doenças crônicas. Existem inter-relações entre as doenças crônicas e a ocorrência de várias doenças conjuntamente relacionadas com a piora da autoavaliação da saúde. O baixo letramento funcional em saúde, que é a capacidade de obter, processar e compreender informações de forma a tomar decisões apropriadas ao autocuidado, pode correlacionar-se com o menor conhecimento sobre a doença, dificuldades na compreensão das orientações médicas e uma ausência do hábito de questionar suas dúvidas aos profissionais de saúde. A promoção de saúde vem sendo discutida como um dos métodos mais eficazes para a implantação do autocuidado. A tal promoção é uma estratégia que proporciona a visibilidade aos fatores de risco e aos agravos da saúde da população, focando no atendimento do indivíduo, coletivo e ambiente. Atualmente, percebe-se que essa promoção se expressa principalmente nas nossas unidades básicas de saúde, através da educação da saúde, presente nas práticas desenvolvidas pelos profissionais. Atualmente, nós estamos vivendo um cenário pandêmico e, com ele, um novo contexto de autocuidado foi imposto na sociedade, a fim de evitar meios de contaminação. Para os indivíduos portadores de DCNTs, esses cuidados tiveram que ser ainda maiores pelo fato de serem um grupo de risco com o novo coronavírus. Nesse momento de pandemia, o automonitoramento e o autocuidado foram estimulados pelo Ministério da Saúde. Estratégias como a telemedicina mostraram-se eficazes e de grande ajuda devido ao nível de informação e resolutividade apresentado. Dessa forma, o autocuidado se tornou uma realidade presente no dia a dia da população como um todo, não só para os portadores de doenças crônicas. Cuidados são necessários, como, por exemplo, a lavagem das mãos, a prática do distanciamento social e se atentar aos cuidados com atividades físicas, saúde mental e também alimentação. O apoio disponibilizado por meio de cartilhas e aplicativos através do Ministério da Saúde se tornam essenciais para que a população consiga ter autonomia e segurança em realizar as suas próprias ações de autocuidado durante a pandemia. Ainda sobre intervenção estratégica, temos a etapa 4, que é o levantamento de hipóteses e solução. Para que os problemas anteriores sejam solucionados, é necessário com que haja identificação das principais doenças crônicas para então poder destinar políticas públicas específicas a ela. Em destaque das doenças temos insuficiência cardíaca, diabetes e hipertensão. É importante a gente esclarecer o que é a doença, a sua causa, as complicações que pode gerar, a forma de manejo e a mudança de estilo de vida que aquele paciente tem que ter como um cuidado para evitar possíveis comorbidades que podem ser evitáveis. Também ficar atento quanto ao uso de determinados medicamentos. Outro ponto importante de destacar é a questão do autocuidado que o paciente deve ter consigo mesmo. É necessário, então, estimular com que esse paciente tenha um cuidado com seu estilo de vida, a importância quanto à adesão ao tratamento, ele compreender acerca da doença, porque se eles sabem todas as comorbidades que podem gerar a mais aquela doença, ele terá um cuidado maior, estimular com que ele tenha um cuidado contínuo com o seu profissional. Temos que também estar atento à questão da polifarmácia, pois a maioria dos pacientes que são portadores de doenças crônicas está já na maioridade, então são pacientes que já fazem uso de muitos medicamentos, então também temos que estimular a telemedicina para que os pacientes não percam a sua adesão ao tratamento usual e também sejam estimulados a seguir medidas de prevenção do COVID.
Na etapa 5 da intervenção estratégica, temos a aplicação na realidade, onde propomos a elaboração de banners que devem estar dispostos na recepção da UBS e também a entrega de panfletos em consultas com a orientação do que seria aquele estilo de vida, sobre o uso regular de medicamentos e a frequência com que aquele paciente deve ir nas consultas médicas, porque muitas vezes ele sabe que ele tem que ir, mas ele não sabe o momento certo de procurar, ele não sabe o que ele tem que fazer para mudar o estilo de vida. Então, essas orientações seriam muito importantes no tratamento do paciente. Também seria importante colocar orientações sobre números de grupos de apoio onde esse paciente possa estar frequentando e acrescentando no seu tratamento. Uma forma muito importante de auxiliar o paciente quanto ao uso regular de seus medicamentos seria a elaboração de adesivos, onde adesivos de lua, sol e alimentos desenhados, onde colocaremos numa planilha e lá ilustraremos qual é o horário que aqueles medicamentos devem ser tomados. Também orientar que visitas regulares das assistentes de saúde é muito necessário para que haja um acompanhamento se o plano terapêutico está sendo seguido corretamente ou não. Já na avaliação do controle da doença, propomos a elaboração de diários da pressão da glicose, os quais podem ser feitos por meio de um caderno ou uma folha ou por aplicativos de celular, e o paciente vai apresentar ao seu médico a cada consulta. Nele, ele vai anotar os dias, as horas, os sintomas que ele teve e se o medicamento foi utilizado no horário e na dose correta. Então, lá ele vai colocar a pressão que ele teve naquele dia, se ele teve algum sintoma, se ele tomou o seu medicamento. Outro meio que poderia ser implantado, se possível, seria a criação de grupos em aplicativos de mensagem como o WhatsApp, que seria composto pelos pacientes e pelos agentes de saúde, onde ela já teria uma orientação do médico acerca daqueles pacientes, então ela manteria um feedback sobre como está sendo a rotina de autocuidado desse paciente em questão da sua comorbidade e incentivar os pacientes a sempre manter uma qualidade de vida adequada a fim de ter um controle daquela doença. Quanto ao cronograma, tivemos do dia 9 ao dia 21 de novembro a observação da realidade, levantamento dos pontos-chave, bem como a teorização. Já do dia 21 de novembro ao dia 10 de dezembro, foi levantadas hipóteses de solução e o plano de execução da ação. No dia 10 de dezembro, foi feito a entrega do projeto de saúde coletiva, escrito e o slide da apresentação. Hoje, dia 14 de dezembro, está sendo realizada agora a apresentação final do projeto de saúde. Quanto aos parceiros necessários, identificamos a Secretaria Municipal de Saúde e as equipes de unidades básicas de saúde como parceiros necessários. Partindo agora para o plano de avaliação do projeto, faz-se necessário a elaboração de um instrumento que seja capaz de descrever epidemiologicamente a situação da região onde essas estratégias serão aplicadas antes e após a implementação das ações. Este instrumento avaliará se será possível uma diminuição de emergências em pacientes com doenças crônicas, uma melhora no fluxo de pacientes com doenças crônicas dentro da própria emergência, além de otimizar seu status na hora do atendimento, de forma que compareçam precocemente. Contudo, nós estamos cientes que existem desafios, como, por exemplo, a prescrição para pessoas analfabetas, equipamentos e qualificação necessária para aferir a pressão e medir a glicemia em suas residências, recursos para a confecção de banner e adesivos que são estratégias de ação, contato com a população no presente momento de pandemia e disponibilidade de psicólogos e nutricionistas para o atendimento. Para a solução desses desafios, foram traçadas algumas estratégias, que são essas: o uso de prescrições ilustrativas, a exemplo de adesivos indicativos, para facilitar o acesso de pessoas analfabetas às instruções da medicação. A possibilidade de aferir a pressão e dosar a glicemia diariamente na UBS mais próxima, ou, em caso de pacientes com mobilidade reduzida, a ida de agentes de saúde diariamente nos domicílios dos respectivos pacientes. Solicitar recursos para gestores com a finalidade de destiná-los à confecção de materiais informativos.
criar grupos em aplicativos de mensagens para divulgação de informações acerca de práticas de autocuidado e solicitar aos gestores a contratação de psicólogos e nutricionistas para atender a demanda da região de abrangência da Unidade Básica de Saúde. Dentro do SUS, nós temos um fluxograma relacionado à hipertensão arterial sistêmica. Inicialmente, é feita a investigação clínico-laboratorial, que vai investigar esse paciente quanto à existência ou não do diagnóstico de hipertensão. Inicialmente, nós vamos ter 3 cenários, onde esse paciente pode estar em uma emergência ou urgência hipertensiva, onde é necessário a rápida intervenção desse paciente no sistema de urgência, ou então esse paciente vai ter uma pressão arterial com risco cardiovascular alto, ou uma pressão arterial acima de 180 por 110, onde já é um diagnóstico afirmativo de hipertensão, ou esse paciente vai estar em um determinado ponto onde há uma suspeita diagnóstica, que é onde nós vamos poder, então, avaliar esse paciente, ou então, seja através do mapa, ou MRPA, ou então de medidas de pressão de consultório. Toda vez que ele vai ao consultório, ele vai realizar uma visita. Partindo disso, nós podemos ter algumas sugestões de possíveis diagnósticos. Fazendo esse fluxograma, nós podemos ter uma otimização do diagnóstico de hipertensão e do correto tratamento desse paciente. Dentro do SUS, nós também temos um fluxograma relacionado a diabetes mellitus 2. Portanto, esse paciente chegará à unidade básica de saúde, assim como na hipertensão arterial, será feito o acolhimento e investigação diagnóstica. Após essa investigação diagnóstica, nós deveremos então prosseguir com algumas condutas, como por exemplo, identificar se esse paciente tem uma sintomatologia aguda ou crônica para diabetes mellitus tipo 2, ver se esse paciente existe algum critério de rastreamento para que seja feito esse acompanhamento. Se não houver nenhum critério, nós vamos orientar esse paciente quanto à questão de saúde, questão de hábitos de vida, e reavaliar esse paciente em 3 a 5 anos. Se esse paciente estiver com sintomatologia ativa, estiver com a glicemia casual de maior de 200 miligramas por decilitro, nós vamos encaminhar esse paciente urgentemente para consulta médica para ser feito o diagnóstico de confirmação e sua estratificação de risco cardiovascular. Esse paciente, então, será avaliado, será diagnosticado, estratificado e adequadamente tratado mediante a sua afecção e o grau em qual ela se encontra. Dentro do SUS, também temos o fluxograma relacionado à insuficiência congestiva. Inicialmente, é feito, como nas outras afecções anteriormente citadas, é feita a investigação clínica laboratorial desse paciente, com a suspeita de insuficiência cardíaca. Se essa suspeita for baixa, nós podemos realizar a medição dos peptídeos natriuréticos, se disponível na unidade básica de saúde ou na unidade de saúde procurada. Se esse paciente estiver intermediária, alta ou até mesmo baixa, é importante a realização do ecocardiograma. Posteriormente, se esse paciente houver uma alteração dos peptídeos natriuréticos ou então uma estrutura, uma frequência de ejeção ou uma função diastólica alterada, esse paciente está com insuficiência cardíaca provável. Esse paciente é diagnosticado com insuficiência cardíaca. Já se esse paciente tem esses exames não alterados, esse paciente é classificado como uma insuficiência cardíaca improvável. A gente reavalia o paciente e busca um diagnóstico alternativo. Já se esse paciente tem essa insuficiência cardíaca provável, é necessário pesquisar se essa insuficiência cardíaca tem fração de ejeção reduzida ou não e a sintomatologia presente ou não desse paciente. Portanto, é necessário implementar o tratamento e adicionar as estratégias terapêuticas adicionais para esse paciente. Estas foram as referências utilizadas no nosso projeto de saúde coletiva. Desse modo, encerramos a nossa apresentação do nosso projeto de saúde coletiva, realizado agora com a turma do 8º período. Agradecemos aos professores
que ministram essa disciplina magnífica a nós ofertada.